Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. TVzinha aqui de tubo, galera. TVzinha de tubo aqui estão ficando escassos também, viu pessoal? Os bichos estão saindo de linha por aqui também, viu? Aqui ainda aparece uma bichinha por aqui. Na verdade, esse dia chegou duas pequenininhas aqui. Essa sempre tem uma fio. Beleza? E eu quero aqui mostrar para vocês aqui o defeito. A intenção do vídeo aqui mais também é conversar com vocês, pessoal, mais uma vez. A gente conversar sobre essa questão de cobrar, de garantir essas coisas, né? Como eu falei, fiz um vídeo grande aí falando. O defeito dessa aqui é isso aí mesmo, pessoal. Tela esbranquiçada, linha de retraso. Então vamos analisar já esse problema aí, beleza? E o que acontece, galera? Eu tive aqui umas ideias aqui de conversa aqui, um negócio aqui com vocês. Eu pensei aqui que chegou essa TV, porque eu postei aquele vídeo, né, e eu vi até uma pessoa falando, né, justamente naquele vídeo eu falei muito lá sobre o canal lá do amigo, que agora me falaram lá o nome dele, agora eu sei, é o Fábio, né, pronto, o professor Fábio lá do canal Fonte Forte Universal, que eu também não sei ainda se é Fonte Forte e Universal ou é Universal, depois eu quero que a galera aí confirme aí pra mim também. Pois é, ele disse que viu lá uma parte do... Eu não sei se ele viu o vídeo todo, só uma parte lá, né? Mas ele falou que tinha umas partes lá que ele disse, né? Que tinha ficado assim, porque eu não sei cobrar o valor justo e tal, né? Comentei lá sobre isso. E realmente é meio complicado mesmo, né? A gente deveria cobrar mesmo a garantia, já que a gente tem que dar garantia mesmo, né? E eu nunca fiz exatamente dessa forma, né? Então, tipo, eu gastei ali 20 reais de componente, por exemplo, né? Então, na minha cabeça, né? Então, 20 reais de componente, dependendo do tempo ali que eu tiver gastado, a dificuldade que eu tiver tido, aí eu coloco ali minha mão de obra, meu valor, que inclusive tem um detalhe, né? Que algumas pessoas, que eu já percebi, algumas pessoas não gostam de comentar, né, de falar sobre quanto cobra no conserto, qual é o valor que eles praticam, mas eu acho que ao contrário, eles não fazem isso ao contrário de mim. Eu acho que eles não falam, ele tipo assim, eu não quero falar não, pode o pessoal achar caro, achar que eu tô cobrando, explorando, que eu tô isso e aquilo, então eu acho melhor uma coisa mesmo mais particular mesmo, minha e do cliente ali no momento e tal, né? Não sei se é isso que passa na cabeça deles, né, de alguns aí que não falam, não gostam de falar. E já no meu caso não, é o contrário, eu já não gosto de falar, não é por isso, é porque eu sei que se eu falar, pessoal vão me criticar, vai ser a maior comédia aí, entendeu? Dizer que eu tô prostituindo eletrônica, que eu tô perdendo meu tempo, né, deixando de ganhar alguma coisa que deveria ganhar e tal, e prejudicando os outros, e uma coisa aí que eu sei que eu comentar. E esse é até interessante mesmo, o pessoal não gosta nada disso, de vídeo assim, onde vai dar crítica, onde vai dar comentário, pois é, mas é como eu tô dizendo pra vocês, outros não falam, acho que por isso, né, porque talvez seja um valor mesmo. Por quê? Porque ele vai cobrar o preço do componente, vai cobrar a mão de obra deles, que eles também não vão cobrar, porque o meu problema também é isso, o meu problema do meu valor ser baixo não é nem só pela questão de não ter a garantia, é por ser baixo mesmo o meu ganho em si, entendeu, galera? E aí já não tem a garantia, aí pronto, aí fica o quê? Fica de graça. Você tá entendendo aí como é que é? Porque quando eu vou, tipo, cobrar, eu nunca fui por essa parte, vou cobrar aqui o valor da peça, minha mão de obra é tanto aqui, mas eu também tenho que incluir esse valor aqui também pela questão da garantia, né? Assim, já incluir na mão de obra, né? Dizer também pro cliente, aqui tem 3 valor aqui que vai ser somado, né? Componente, mão de obra e garantia, não. É componente, se for o caso você querer especificar, componente e mão de obra, pronto. Né? Mas aqui geralmente eu nem especifico também muito essa questão de valor de componente e tal, né? Até porque eu até vergonha também, e eu acho que algumas pessoas, vamos supor que o cara resolver um problema desse aqui, que vocês viram aqui, né? Se você trocar aqui um capacitor aqui de R$1, R$2, aí resolveu o problema. Aí quando você for cobrar aqui o conserto, você vai dizer, foi R$2 do componente, mais tanto, né? Vamos supor que fosse R$50 mesmo, que ainda além disso. Aí pronto, é R$52, viu? R$50 da minha mão de obra e mais 2 do capacitor. Aí eu não vou com uma coisa dessa. Digo logo, cara, é 50 conto, pronto. Aí já vai incluso logo é tudo, entendeu? Comigo funciona mais ou menos assim, né? Mas, assim, né, um momento ainda, acho que eu não falei pra vocês, não sei, qualquer momento aí, quem sabe eu decido fazer um vídeo e dizer alguns exemplos de valor de conserto que eu faço em alguns aparelhos aí. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer aí, vocês é que mandam. Eu não... Tipo da coisa, pessoal, o que eu faço não é escondido, não é... Tô roubando, não tô nada, né? Aí quem tiver de ter perdido alguma coisa durante todo esse tempo foi eu, né? Perdi, pronto.
que passou, não tem mais como, né? Tem a chance de mudar, né? E a gente tentar mudar daqui pra frente. Mas o que passou, a gente só... Não adianta também nem lamentar, nem chorar, né? O leite derramado, né? Pois é, galera. Aí, falando mais sobre esse detalhe, sobre essa questão aqui, ele também falou sobre a questão de... Ele até falou assim, né? Algumas pessoas também que fizeram alguns tipos de serviço, dependendo do tipo de serviço que fizer também, né? Tipo, sei lá, um serviço mal feito, que tipo, pega o aparelho, nem limpa, não dá uma atenção para algum outro componente, para alguma outra coisa, só resolve aquele problema ali, fecha o aparelho e entrega daquele jeito mesmo ali, pronto. Aí fica aquela coisa mesmo, que pode voltar a qualquer momento, não vai ter durabilidade. Só que aí sim, é como ele falou, esse tipo de conserto aí mesmo, se a pessoa for praticar só dessa forma aí, vai se queimar, vai ter problema, né? De pessoal, fala assim, isso lá mal feito, não dura, não aguenta, não serve, dá retorno e tal, né? Então quando tem esse tipo de problema aí também, o pessoal também prejudica a sua reputação também nisso aí também, né? Não é só um negócio de enrolar, de cobrar caro, de roubar, de alguma coisa desse tipo, não. Se o cara fizer um serviço mal feito que estiver dando problema, o cara não é indicado, né? Se o cara tem serviço ali direto, tá sempre aparecendo e o pessoal indicando, eu acho que é um sinal de que a pessoa tá fazendo alguma coisa certa, né? Eu vejo assim. Aí eu peguei essa vez aqui, eu me lembrei aqui de um detalhe, né? Que, tipo assim, no caso dele lá, o foco dele lá é o quê? Que ele pegou pra trabalhar, né? Fonte automotiva, né? Fonte digital, fonte chaveada e módulo, né? Módulo de som automotivo. Pronto, pegou esses dois tipos de aparelho aí. Cara, é bom demais, o que eu sempre já falei aqui em alguns outros vídeos. Se a pessoa pegasse pelo menos 2 tipos de aparelho desse aí mesmo, no máximo 3, qualquer que seja, pra trabalhar só nele, se dedicar só nele, cara, é bom demais. Seria bom, muito bom mesmo. Aí não pegar outra coisa, pronto, é só aquilo ali. Por quê, pessoal, que é bom? Porque você vai... Eu sempre aqui já conversei com vocês e quis tentar fazer esse tipo de coisa aí. Só que tem algumas coisas aí que não deu muito bom ainda pra mim fazer dessa forma, fazer isso, né? Porque quando você tenta tirar o pessoal já fica com essa besteira e não sei o que, e tá rico e agora não quer mais pegar isso, entendeu? Então assim, mas é bom por causa de quê, pessoal? Por causa de várias coisas que eu já falei pra vocês em outros vídeos. Você vai aprender muito sobre aquilo ali, porque você só vai pegar aquilo ali, todo dia você vai estar pegando aquilo ali e fazendo. Você vai aprender a resolver os problemas e alguns macetes, algumas coisinhas que vai aparecendo, que aparece, né, que dá naquele tipo de aparelho ali. Então, qualquer coisinha lá que já tiver, como um exemplo lá, que ele mostra muito lá, a questão do capacitor lá no primário, para não estourar os capacitor. Ali é uma coisa que eu não sei se ele aprendeu com alguém, ou se ele mesmo aprendeu por conta própria. E é ali já como é que eu posso dizer? Fugi a palavra agora, né? Mas já é alguma coisa que ele consegue fazer, que ele já detectou, que resolve, e evita ali de dar um retorno uma coisa, né? Mas porque, como eu disse, porque como ele já tem muito tempo, trabalha com aquilo ali, já aprendeu aquilo ali, e outras coisas mais, né? Que não é só uma coisa só. E o cara pegou o aparelho ali, já vai dando um grau em tudo aquilo ali que é possível dar um retorno, né? E claro que o cara vai fazer isso também justamente porque, como ele mesmo disse, ele vai caprichar, passar o tempo que for preciso, 2, 3 horas lá no aparelho, né? Um exemplo. E vai cobrar o valor dele. Se ele cobra um valor que vai dar dele, se ele passar, se durante o dia ele conseguir consertar 2, 3 aparelhos ali, e ele vai dar pra pagar os componentes, pagar o valor do dia ali dele que ele especificou para ser, né? O valor que, como o pessoal diz, cada um aí tem o seu custo de vida, né? Baseia-se o preço ali do seu dia de acordo ali com o seu custo de vida, vamos dizer assim, né? Se ele precisa de tanto, ele vai ter que tirar do trabalho dele, né? E incluindo também essa questão de garantia também, né? E aí o cara vai ficar, né? Vai ficar o tempo necessário para que aquele aparelho fique realmente bom e não vá dar retorno, né? Não vai dar um retorno que seja por culpa dele, né? Se for por algum outro erro do cliente, né? Ligar errado, alguma coisa do tipo, aí já é outra história, né? Mas ele vai já conhecer e vai dar o grau. A mesma coisa aqui, no meu caso aqui, como a minha especialidade mais é nessa TV, que foi o aparelho que eu mais consertei, eu acho, até o momento. Então quando eu pegava uma TV dessa aqui de tubo, eu já sabia também o que eu tinha que fazer, né? Mesmo que eu pegasse ela com esse problema aqui, por exemplo, né? Eu já ia verificar o que dava muito, a solda fria, parte de fonte, parte de vertical, micro, troca de alguns capacitores também, que eu já conhecia ali que poderia dar um retorno, entendeu? Mesmo eu fazia isso aqui tudo também, mesmo sem pensar nessa parte de garantia, ó, pra você ter uma noção.
eu dava esse grau aqui já pensando assim, aliás, sem dar garantia não, dando a garantia, mas sem cobrar a garantia, né? Não sei se eu falei correto aí. Mas é dessa forma. Eu fazia tudo isso já pensando, não, vou dar os 3 meses de garantia, então eu tenho que deixar tudo em ordem para não dar retorno, justamente para garantir aquilo ali mesmo que ele falou, né? Para garantir minha reputação, garantir que o cliente não vai, eu levei e no outro dia deu prego, entendeu? Porque, lógico que se eu não faço essa ressolda, se eu não troco aquele componente, ela vai dar problema, mesmo, realmente, entendeu? Ela ou qualquer aparelho, como eu disse. Aí vai depender. Então, se você tem bastante tempo e conhecimento naquele tipo de aparelho ali, você vai saber todos esses detalhezinhos aí. Agora, se você pegar um aparelho pela primeira vez, por exemplo, estiver iniciando, aí até você aprender, aí vai do tempo, né? Você vai pegar, resolve o problema ali e entregou. Aí você não sabe desses negocinhos por fora, que pode acontecer, que tem que fazer, aí, logo que você estiver ali iniciando, ou pegando um aparelho pela primeira vez assim, primeira, segunda vez, você vai ter esse tipo de problema, né? De dar um retorno, dar uma coisa ou outra, mas por causa disso, porque é um aparelho ali que você ainda não sabe o que realmente tem que fazer para ficar seguro, para você poder entregar. Na verdade? Pois é, galera, e ainda mais, como eu falei para vocês, no meu caso, que eu não cobrar por essa questão de garantia, né? E aí, às vezes, tem até um outro detalhe aqui também, que às vezes eu ficava pensando, caraca, eu tô resolvendo esse defeito aqui, aí agora eu resolvo todo esse outro defeito aqui que poderia, como assim, agora não tá acontecendo, tá bom, beleza. Aí eu ficava pensando, será que isso aqui vai aguentar até passar a garantia? Porque aí depois que passar a garantia, ela dando um outro problema aí, vai ser uma chance, porque assim, eu já tô ganhando um pouco, eu pensava assim, né, justamente. Eu já tô cobrando aqui só por esse conserto, aí eu faço tudo isso aqui como se eu estivesse fazendo outro serviço, tipo de graça, tipo assim, vou fazer isso aqui, eu vou cobrar R$30, aí eu poderia ganhar 30 aqui quando... Exoada, menino. Eu poderia ganhar mais 30 aqui quando desse outro problema aqui na parte da fonte, poderia ganhar mais 30 quando desse ali um problema no vertical, vocês estão entendendo aí? Às vezes eu ficava até nesse negócio, de querer, tipo, arriscar, não tentar fazer aquilo ali por causa disso. Só que, lógico, isso aí eu estava fazendo errado, tanto para mim como para o cliente, porque assim, para o cliente, porque quando fosse daqui um dia ali podia realmente acontecer isso aí, ter que trazer de novo, e ia ficar ruim para mim também pela minha reputação, né? Ele disse, eu levei com um pouco de ali dentro da garantia, ou pouco dia depois da garantia, já deu defeito de novo. Então, realmente eu errei nessa parte, assim, né, de ter praticado essas coisas nesse tempo dessa forma, né, que eu tô falando, dessa forma que eu tô falando pra vocês aqui, entendeu? Não vou negar, não vou mentir pra vocês, não. Mas devido a isso, devido aos meus preços baratos mesmo, devido a eu cobrar dessa forma, né, então, às vezes, acontece dessa forma, igual o amigo Fábio realmente falou, entendeu? Agora, tipo, se eu sei que tem que fazer tudo isso, né, se eu já sei que não, tem que pegar, se não tiver ressaldado, tem que ressaldar, se tá o capacitor ali que costuma dar problemas, eu já tenho que trocar. Então, automaticamente, né, eu já teria que cobrar esse valor, né, como se eu estivesse fazendo já esses consertos mesmo, mas já cobrar o preço, né. Um exemplo aqui, como eu falei, se esse defeito aqui eu ia cobrar R$30 e eu faço mais 3 coisas aqui, vamos supor, só um exemplo aqui de preço mesmo, que é até o que eu praticava antes mesmo. Ó, 30, aí vamos supor que tem mais 3 coisas aqui pra eu fazer. Eu cobrava só os 30 aqui, beleza. Aí mesmo esse aqui eu fazia, vamos supor que pronto, fazia de graça, né? Muitas vezes eu fazia, muitas vezes aquele ali que eu vi que não tava ainda muito ruim, eu arriscava e deixava quieto. Vocês estão entendendo aí, né? Mas sempre quando eu via aquele ali, se eu via um capacitor estufado, alguma coisa assim, eu já trocava. Isso aí eu fazia, não agi também de má fé não, pessoal. Eu só fazia esse negócio aqui, igual eu tô conversando aqui com vocês. Mas assim, se eu visse que o negócio ali já tava mesmo, que tinha que fazer, eu já fazia logo, entendeu? Agora, quando eu via um ali que eu fazia naquela coisa, mas acho que isso aqui eu acho que dá pra passar aí da garantia. Aí eu realmente deixava quieto. Não sei se vocês estão entendendo, fazer dessa maneira aí. Mas justamente por causa desse detalhe, pessoal, de eu não querer, porque já imaginou, pronto, vamos supor. Eu ia dar um exemplo, né? Eu vou cobrar 30 aqui. Então eu teria que cobrar quanto aqui, ó? 30. Aí vamos supor que eu tenho mais 3 problemas aqui, 30. Então eu ia ter que cobrar 30, mais 30, 30, 30. Aí, eu ia ter que cobrar agora 120. Aí a diferença de eu chegar pro cliente e dizer, o conserto é R$30. E de eu chegar pro cliente, o conserto é 120. Vocês estão vendo a diferença aí? Se eu fosse cobrar esse valor. Aí aquilo ali, no meu psicológico ali, não conseguia fazer aquilo ali. É uma coisa da minha cabeça que às vezes eu fico puto, me arrependo, fico arrancando os cabelos por causa disso, galera. Por causa que eu não conseguia fazer dessa forma que eu tô falando pra vocês. Eu jamais ia conseguir. Também, lógico que não é obrigado também eu colocar o pé da letra também. Dizer, vou cobrar 30 aqui, 30 aqui, 30 ali. Não. Mas vamos supor mesmo de ser um negócio ali que eu já era acostumado a fazer aquele valor ali de R$30, por exemplo. Se eu pulasse ali pro dobro ali, mesmo que eu fosse, não, então eu vou fazer todo isso daqui, eu vou cobrar 60. Olha, pra mim ali já era cara, sei lá, coisa da minha mente, da minha cabeça mesmo, tá entendendo? Do psicológico de vocês, é porque eu acho que você não consegue entender
o porquê que eu não conseguia fazer isso. Coisa da mente, do psicológico. Eu pensar no lado do cliente, pensar, será que eu tô cobrando caro? Será que o outro técnico ali, quanto será que ele cobra? Quanto será que ele faz, entendeu? Quando é coisa assim, que eu nunca soube o preço, nunca saí pesquisando, perguntando a um e a outro quanto é que faz, aí eu ficava nisso. Agora, quando era um negócio ali que eu já sabia, algum outro tipo de aparelho, algum tipo de conserto, que eu já sabia mais ou menos quanto era o preço, aí se eu já sabia que no mercado era aquele preço ali, eu consegui cobrar, entendeu? Embora na minha cabeça eu fiz, mas é esse preço. Mas como eu via que era o preço que, né, eu conhecia, sabia que todo mundo fazia aquele preço ali, eu conseguia cobrar sem problema nenhum. Pra vocês verem como era só uma coisa da minha mente. Tanto que tem umas vezes aí que eu até falei com vocês aí, já fiz uns vídeos falando, se preço de conserto fosse uma coisa que fosse tipo tabelada ali, pra você cobrar um valor, a gente tivesse uma coisa que você se baseasse naquilo ali, todo mundo, não, pra onde você levar esse preço? Então você aí, como tipo no comércio, até no comércio você tem variação de preço, né, às vezes acaba baixa ali 5 centavos, 10 centavos numa coisa, né, pra ganhar cliente, alguma coisa do tipo, né, ou pra concorrer mesmo, não tem muita concorrência. Às vezes o pessoal faz esse negócio, pois é, mas é uma diferença um pouco de preço, né? Aí já aqui não, aqui já é uma diferença grande que eu não sabia, né? No meu eu tava cobrando 30 conto, mas o cabo ali poderia estar cobrando 70, 80. Mas eu não sabia, né? E aí ficava com aquela coisa, aí optava por cobrar lá embaixo. Eu ficava pensando, não, mas se eu for cobrar lá em cima, o cara é careiro e não voltar, talvez na minha mente, né? Não vai voltar mais e sei lá o que, entendeu? E aí eu sempre passei minha vida toda me lascando e não fui pra frente por causa disso, de pensar dessa forma e de agir dessa forma. E essa parte do psicológico até hoje ainda tá do mesmo jeito, que eu não fiz nenhuma, eu não fiz nenhum tratamento, não falei com nenhum psicólogo nem nada pra resolver isso, então até hoje tá do mesmo jeito ainda, infelizmente, né? Então assim, quando eu vou fazer um tipo de serviço que eu sei mais ou menos o preço do mercado, até que eu cobro o preço ali mais ou menos, né? Mas quando é uma coisa que eu não sei, aí eu vou por aquilo que eu falei pra vocês, eu vejo ali o preço do que eu tô gastando ali de componente e boto um valor ali que eu vejo que eu tô ganhando alguma coisa e, né? E pronto, fica por isso mesmo, entendeu, galera? Mas assim, nunca levei em consideração, não, vou ter que botar tanto aqui por causa que vai que estoura aqui um negócio, vai que ela queima, vai que acontece isso. Aí eu nunca agi dessa forma, galera. Mas eu sei que fui errado, fiz esses negócios errados aí durante todo esse tempo, mas tudo por causa disso, coisa da minha mente, meu psicológico. E aí pronto, aí hoje eu faço esses consertos em algumas coisas e tudo, né, mas meu grande problema é esse, às vezes por esse caso eu digo, eu acho que eu trabalhasse com outra pessoa que era bom, por essa parte, né, porque aí eu ia, se a pessoa me pagasse o valor justo ali no meu salário ali, né, aí era bom demais, eu não ia ter essa preocupação, essa dor de cabeça na hora de cobrar, esse medo, esse negócio, né, mas só que trabalhar pros outros também, o cara podendo ser dono do próprio negócio, trabalhar pros outros sem futuro também, né? Aí não dá, não quero. Prefiro desse jeito mesmo, ganhando um pouco mesmo, perdendo meu tempo, né? Vamos dizer assim, perdendo tempo entre aspas, assim, né? Perdendo tempo, deixando de ganhar, né? Tendo a oportunidade de ganhar, de estar ganhando, de estar ganhando certo valor e não tá, deu mesmo, né? Entendeu, galera? E ainda falando sobre a questão do lado bom de ter poucos aparelhos ali para você mexer, poucos aparelhos assim, como eu considero, tipos de aparelho diferentes, é porque além de você se profissionalizar mais naquilo ali e aprender tudo ali, a questão de componentes, de coisas para você ter, vai ser menos, porque de um aparelho já é muita coisa que você tem que ter, né, que você sabe, dependendo do aparelho é muita coisa que você tem que ter. Qualquer aparelho que você for ouvir aí, é um monte de coisa que precisa, mas numa TV dessa aqui você teria que ter o quê? Muita coisa, série vertical, processador, playback, vários valores de capacitor e resistor, regulador da fonte, saída de áudio, alto-falante, bobina, cara, é imenso. Bota outro aparelho, a mesma coisa, bota um micro-ondas, mais simples que tem. Você tem que ter membrana, coisa que você sempre vai precisar, uma placa, né, que às vezes você não conseguir consertar, você tem que ter uma placa. Vai ter que ter uma ventoinha que vai parar, vai ter que ter magnetron, né? Só de membrana, com a variedade que tem de membrana, pelo menos as outras coisas ainda é assim, poucas variedades, né? Tipo magnetron, tem ali uns 3, 4 modelos que você mais usa, né? Mas membrana, muita variedade. E não vai ter nem como você ter tudo mesmo. E várias outras coisas mais, né? Para tentar recuperar um magnetron, você pode ter ali o soquete, uma lâmpada que queima, um motor do prato. Você viu aí que já é uma infinidade de coisas? Um transformador, né? Para tentar fazer a manutenção da própria placa, né? CI, capacitor, indutor, resistor,
um display, tá entendendo? É muita coisa. Mesmo que você pegue um ou dois aparelhos só pra mexer, já é muita coisa. E já imaginou, que nem eu aqui, ó, quero mexer com tudo. Não é que eu queira mexer, pessoal. É aquilo que eu disse. No início eu já comecei pegando de tudo, né? Pegar uma lanterna, pegar um rádio. A gente sempre começa, quando a gente começa assim, na eletrônica, a gente começa de pouco, de baixo, mexendo em coisinha besta, né? A gente não tem aquela credibilidade, não tem mesmo aquela coisa pra começar mexendo com um aparelhozão caro ali e ficar só nele, né? A gente começa, a maioria, né? Alguns podem até já se profissionalizar, fazer um curso direto naquilo ali, já entrar direto naquilo ali, mas no nosso caso aqui, principalmente no interior, a gente começa, pessoal, como isso que eu falei pra vocês, mexendo num carrinho de brinquedo, mexendo numa lanterna, num controle, tá entendendo? Aí, aqui, da partir dali, que vai sendo divulgado, ó, o fulano tá mexendo nisso assim, aí um pouco aparece umas coisinhas mais, aparece um ventilador, aí um pouco aparece um liquidificador, aí depois acaba arrisca trazer um rádio, aí outro arrisca trazer uma televisão. Foi assim que aconteceu comigo, acredito que com a maioria de vocês aí que começou também de pouquinho assim, entendeu? Agora quem já começou só naquele tipo de equipamento ali, aí é diferente, entendeu? Aí o que acontece? Aí você começa lá de baixo com essas coisas aí, e aí do meio pro fim, quando você tiver bem divulgado mesmo, né? O que vai acontecer? Você vai estar pegando vários tipos de aparelho. Aí pra você sair disso daí, agora eu vou escolher, eu trabalho só com 2, 3. Aí é que tá o problema, porque o pessoal já vai estar chegando, né? E aí é onde entra aquele negócio assim, ó, o cara que leva o rádio, ele vai divulgar e ele vai levar depois a televisão dele também, vai levar um outro aparelho dele mais caro. Aí se você der um fora nele, não vou pegar teu rádio mais não. Aí a televisão dele também não leva também pra você mais, você tá entendendo? Aí como é que é? Aí o negócio é esse. Isso é que tem na minha mente, né? Aí, como é que um cara desse começou com a lanterna, agora eu levo um negócio aqui e não quer mais. Aí ele já fica com isso em você e já lhe critica. Aí não, né? Aí então pra você deixar vários aparelhos que você pegava e ficar mesmo só em 2, 3 aparelhos, aí o negócio é complicado. Entendeu? Porque tá correndo esse risco aí também. E outra coisa também, mas... é tanta coisa, pessoal, que não tem como falar no vídeo só não, e a gente não lembra. Outra coisa também que acontece, se você fizer isso daí, vai limitar também, porque assim, não é todo dia também que vai ter aquele aparelho caro ali pra você poder ganhar aquele valor, tá entendendo? Não é todo dia que vai ter aquilo ali. Acaba moro no interior, você vai ter muita gente também, vem pessoas da outra cidade e tudo, né? Mas se a gente for esperar também só por aquilo ali, às vezes pode não ter. E aí? Então não é muito mais melhor você ganhar 5 aqui, 10 ali, coisa besteira, e sempre ganhar, né? Em grão galinha enche o papo, né? Do que você, vou esperar agora aqui só por uma placa ali que me dê 100 conto, 200 conto. E aí, vai ter ela todo dia, será? Né? Ou mesmo que tiver só umas 3, 4, 5 durante o mês, será que vai dar o mesmo total de você pegar vários aparelhos ali para ganhar 5, 10 conto, 20 conto? Um exemplo. Vocês estão entendendo aí, né? Pois é, galera, aí o problema é justamente isso. É isso que eu falei pra vocês, né? Essa questão de que se você não for pegar aquele aparelho ali mesmo do cliente ali, que seja uma coisinha besta, né? Já vai, além de ele não me trazer mais, ele vai queimar seu filme pra outros. Entendeu? Mas é bom, o cara lá tá besta lá, agora tá rico, não pega mais, pega mais aquilo. Eu digo porque mesmo eu ainda estando pegando muita coisa que eu pego aqui ainda, que eu não tirei quase nada, tirei o quê? Deixei de mexer em som de carro. Assim, em alguns casos, né? Tem uns aí que às vezes até chega aqui ainda mexo ainda, dependendo, né? Do que seja. E de quem seja também. E deixei de atender, assim, a domicílio também, negócio de antena, essas coisas assim, que eu mexia. TV de 29 também eu já deixei de pegar, não tô pegando, e algumas outras coisas aí, que às vezes eu me recuso, né? Aí já tem o que o pessoal falar, criticar disso, daquilo, não sei de que, e muitos ficam com raiva, mas graças a Deus, mesmo eu deixando essas coisas aí, eu sei que não cheguei, pelo menos até o momento, graças a Deus, né, de acontecer, de dizer assim, agora pronto. Porque o pessoal até joga praga assim, Fleck, tu fica desse jeito aí, pode ser que quando for mal depois ninguém vai mais lá, ele não tem mais nada, aí eu quero saber que ele não vai voltar a querer pegar e vai começar a consertar rádio de novo na terra, entendeu? O pessoal joga praga logo na gente, fala logo assim, entendeu, galera? E, sei lá, tanta coisa que eu acho que o celular tá até descarregando aqui, não vai dar nem pra me falar mais coisas que eu tenho pra falar, mas vocês sabem que é desse jeito, galera. Entendeu? Então, lógico, se eu pudesse escolher hoje mesmo aqui, e disse, não, vou escolher só uns 3, 4 aparelhos só pra mim ficar só nele, só e pronto, que é os que tem mais futuro, que não dá tanto retorno, que eu domino mais, eu ia ficar só nisso. Mas não, pessoal, sempre vai vir, eu trouxe meu rádio aqui, eu trouxe minha caixinha, aí eu vou ficar dando fora nesse pessoal também, né? Aí eu tento agradar, né, a eles, a tirar o aparelho dele do prego e também com aquilo ali, querendo ou não, voltar também ganhando alguma coisa, que seja 5 conto, 10 conto, mas servir. Pronto, pessoal, ainda pra me voltar aqui, pra mostrar pra vocês aí que ficou show de bola, né, a imagem. E também, pessoal, o detalhe aqui, ó, nesse caso aqui, a voz também estava baixa.
certo? Mas esse defeito também foi passado pelo cliente, certo? Então, o defeito daquele jeito que eu mostrei pra vocês, né? Só a linha de retrato e também falou que tava com a voz baixa, beleza. Sendo que... deixa eu botar aqui um pouquinho pra vocês verem. Estava o volume até o final e praticamente não tinha som, né? Então o que é que eu quero falar mais aqui pra vocês? Aproveitando aqui, né? Já teve muitos casos de que em eu perceber, às vezes o cliente nem falava, né? Mas em eu perceber que realmente estava um pouco baixo, às vezes eu ia lá, colocava outro capacitor, resolvia o problema. Às vezes problema na chave de ligar, às vezes o cliente não falava. Aí às vezes acontece, dependendo, aliás, já agora eu já fiquei mais acostumado com essas coisas, e quando eu vi qualquer outra falha que ele não tinha falado, aí eu falava, eu dizia assim, ó, que eu tô percebendo que essa chave não tá muito boa, a hora não tá funcionando e tal, né? Aí ele já optava por querer ou não querer, né? Outra coisa também que às vezes eu já resolvia também, que o cliente não passava, às vezes aquele defeitozinho vertical, TV de tubo, aparece aquela listazinha, né? Aí o cliente mandava com outro defeito, quando eu resolvia, aí eu via aquele defeito lá. Aí o que eu fazia? Eu já trocava a peça também. Por quê? Porque além de ali já ser um defeito, eu sabia também que se eu deixasse, amanhã ou depois eu vim com o vertical fechado. Entendeu? Então, tipo, isso é coisa, né? De aparelhos que a gente é acostumado, já sabe, né? Aí sim, você já conhece, já sabe, a gente, né, tem que fazer mesmo pra ficar um negócio garantido, bem feito, né? Tem que ser assim mesmo. E outra coisa, porque o pessoal questionaram muito aí sobre questão de garantia, né? Também, onde eu falei que tinha que ser a garantia total, sei como era lá, e o pessoal, mas aonde é que existe isso, né? Que fala que a garantia tem que ser total, a garantia tem que ser naquele serviço, né? Pois é, mas porque o pessoal não entendeu muito bem, não é exatamente o que eu quis dizer que tem que dar a garantia total, que é assim que tem que ser, mas até um exemplo que eu dei nos comentários aí pra uma pessoa foi o seguinte, que isso vai também de cliente para cliente. Então, você sabe que tem aqueles clientes que é mais xarope, que quer ser exigente, entendeu? Então, vamos supor que se você até for lá no comentário do vídeo, você vai ver lá uns exemplos lá como os caras deram, né? Mas é o tipo da coisa, até porque o exemplo que o cara deu lá foi muito distante, né? Porque aí também, né? Ele deu um exemplo, se o meu carro dá um problema no pneu, aí depois se bater o motor, o cara vai ter que correr atrás da garantia lá com o cara, dizer que o motor deu problema, né? Não, mas também é uma coisa muito distante, aí só sou... Nem que se o cara for muito xarope mesmo, ele ainda tá mesmo errado, né? Mas eu dou um exemplo pra ele, mas se der um defeito em alguma coisa que tem relação com a roda lá, porque quando foi pra mexer lá na parte da roda, pra trocar o pneu, remendar, foi preciso tirar a roda e colocar de novo. Se der qualquer bode lá naquela parte ali, aí sim o cara vai xaropar e vai dizer, não é porque tu mexeu, tu tirou a roda e agora deu esse defeito. Ou não é, pessoal? Então eu quero dizer isso aqui, ainda mais na eletrônica, num aparelho desse, né? Aqui, por exemplo, corrigi esses dois defeitos que estavam presentes aí, dei uma olhada, troquei um outro capacitorzinho lá da fonte também, a ressolda não tinha mais nada para fazer, que já tinha sido ressoldado. Os componentes ali, você vai tirar capacitor por capacitor para medir a capacitância e colocar outro novo, da placa todinha você vai fazer isso, né? Você não vai fazer isso, ver todos os resistores, tirar todos os resistores, ver qual que está alterado. Aí você vai adivinhar se uma saída vertical, se um regulador, se um playback, se uma bobina está prestes a papocar ou não. Uma bobina até dá pra você ver se tem alguma oxidação, alguma coisa, como eu mesmo já detectei problemas assim, né? Se eu vejo que a bobina tá lá cheia de oxidação lá, ainda tá emendando, passando, né? Mas a qualquer momento aparta. Então eu já vou lá e corrijo aquilo ali, entendeu? Mas se você olha tudo, vê tudo direitinho, aí você vai adivinhar se vai queimar uma saída vertical, se vai cair, aliás, se vai queimar a saída vertical, um regulador da fonte, dar algum outro problema, abrir um resistor, alguma outra coisa, não tem como. Aí você não vai sair trocando tudo, aí você vai consertar, dar a sua garantia e entregar. E se acontecer algum outro problema, como eu tô dizendo, às vezes a pessoa saindo dentro da garantia, eu às vezes até quando passa, a pessoa já diz logo, tá com o mesmo defeito, às vezes nem é o mesmo defeito, mas já chega logo a vocês dizendo que é o mesmo defeito, que a gente tem que consertar porque, né, foi a pessoa que mexeu, já tinha, pouco dia tu mexeu aí, agora deu esse defeito, sei o que, tem muita essa xaropagem, vocês sabem disso, entendeu? Então assim, o certo mesmo, o correto é que não o cara falou mesmo, é cobrar logo a garantia, né, assim, um valor que a gente já sabe que tá incluso ali, essas questões que pode acontecer por fora, entendeu? Teve um colega aí que até falou comigo no WhatsApp e disse assim, cara, assim, eu trabalho aqui e cobro 30% do valor do aparelho e pronto. Então, né, o aparelho vale tanto, eu cobro 30% mas assim, diz que cobro 30% de garantia no aparelho todo. Qualquer problema que venha ter, por quê? Porque assim, não é todos os aparelhos também que vai dar o problema, então o que é que ele faz? Ele pega os 30%
30% ali, né, que vai incluir todo o conceito, mão de obra, peça e tudo, aí ele vai e separa cada partezinha, né, inclusive da garantia, bota da garantia pra ali, aí outro aparelho, bota a garantia pra ali, aí se der um bode aí em algum aí que vamos supor que deu uma perca total e precisa dar um outro aparelho novo, vamos supor, ou seja, alguma coisa muito caro, ele já vai ter o da garantia ali reservado pra isso, né, então ele trabalha dessa forma, é uma coisa tudo reservado, não é que o cara vai, eu cobrar R$100 nesse conserto, quando o cara me pagar eu já vou ali na esquina e compro de açúcar, de carne, de feijão e fica liso de novo. Tá entendendo? Não é assim que é pra funcionar uma empresa, né? Tem até essa parte ali explicando, né, como é o funcionamento da empresa, como tem que gerenciar. Justamente por causa disso, se você fizer dessa forma, pegar cada partezinha do valor e dividir ali para suas obrigações, porque é para ser pro componente, para mão de obra, pro funcionário, para isso, para aquilo, né? Aí, no final das contas, tudo vai bater, tudo vai dar certo, vai dar certo, né? Se você tiver um problema com o cliente, você vai ter como, não, que eu já tenho minha reserva para resolver isso aqui. Mas por quê? Porque ele já vem cobrando aquele valor ali de muito tempo, né? Tá entendendo? Então funciona dessa forma. Não é todos os aparelhos também que a gente vai consertar que vai voltar na garantia, ou mesmo que volte na garantia, mas não vai ser todos que vai ser um prejuízo total, entendeu? Então eu entendi essa parte. E aí é isso, galera. Aí tem um jeito de trabalhar, né? Cada um se adapta de um jeito e aí quem faz do jeito certo vai se dando bem, e quem não fizer do jeito certo aí só vai arrumando pra comprar o feijão mesmo, né? Aí é isso. E sobre a questão da garantia completa, é isso que eu tô explicando pra vocês, né? Porque o pessoal interpretar logo ali meio que eu tinha falado que tinha que dar garantia total. Inclusive esse cara que tava conversando comigo, ele falou que dá garantia total mesmo, mas é dessa forma, né? Ele cobra ali os 30% ali do conselho do aparelho e dá a garantia total dessa forma aí, mas porque ele vai já se reservando, né, guardando ali os valores, né? Como eu falei pra vocês, pegar o dinheiro todo e gastar e não dividir ali, aí quando precisar resolver um BO, não vai, meu Deus, não tem de onde tirar, não vou resolver, e aí querer se sair, né, e aí complica, aí vai ter problema, entendeu? Mas o cara faz direitinho. E a outra forma é que às vezes o pessoal não dá garantia realmente, né, em tudo, né, mas na verdade tudo tem que ser documentado, né, independente do jeito que o cara trabalha, mas tem que ser documentado, do jeito que o aparelho entra, o defeito, o que vai ser feito, quanto vai ser e tudo, para não ter problema, para depois o cliente também não exige isso, o cara mexe numa parte ali, ficar documentado ali, né, se ele quiser levar para algum canto, mas lá as autoridades vão entender, né, o que foi feito, o que não foi, né, se você tiver o documento tudo direitinho. Agora se não tiver, aí não vai valer mesmo a minha palavra contra do cliente, não, vai valer a dele, né. Por isso que existe a questão da documentação, justamente por causa disso, né. Pois é, galera, é um caso sério, um negócio muito complicado mesmo, assim, complicado e ao mesmo tempo não é complicado, é só fazer da forma correta, do jeito que tem que ser, né. Aí a parte mais complicada pra mim mesmo é essa questão do meu psicológico, de cobrar esse valor, se eu tenho que cobrar esse valor, o valor que tem que ser esse. Que nem agora mesmo, fez essa manutenção aqui, né, nesse aparelho, aí no meu caso aqui, já é uns valores que não tem como também ser, é uns valores exorbitantes demais, né, não vai ter como eu ir pra frente muito rápido, justamente por causa disso, porque os valores do conserto é muito pequeno devido ao valor da TV, né, então tem que ser proporcional. E aí o que vai acontecer? Vai ter como eu consertar, ou vai ter 10 televisões dessa pra fazer por dia? Nem vai ter, e nem que tivesse não tinha como eu consertar, então, e como não é um valor que não tem como ser caro, aí o cara não tem como fazer dinheiro, entendeu? Tem que fazer só o que der pra, o que a gente consegue fazer, né, e o que dá pra cobrar também. Mas aí fica aquela coisa, mas quanto seria mesmo, que aqui, né? Por exemplo, uma televisão dessa daqui, por aqui, usada, às vezes o pessoal quer, pode ser que às vezes a pessoa consiga 150, vender por 150, muito difícil, às vezes querem dar R$100, 80, entendeu? Aí no conserto vai cobrar quanto? Né? Vai ter como cobrar R$80 no conserto desse? 70? Não vai, né? Aí você tem que fazer 2 TV dessa ou 3 para conseguir 100 conto. Eu tô quase dizendo aí os preços dos meus consertos aí, pra vocês verem como é que é o negócio, né? Mas é por causa disso também, mas é por causa que usar aparelho em si também não ajuda também pra gente cobrar um valor mais, né? Mas assim, independente do valor do aparelho, o que eu tô falando pra vocês é que cada caso é um caso. Aí se você, lógico, você trabalha com um aparelho aí que é 1.000 conto, 2.000 conto, 20 mil, 30 mil, aí é outra história, né? Mas que a lógica do negócio tem que ser a mesma. Independente do valor do aparelho, a lógica ali, a porcentagem, ou como a garantia que você vai ter que dar, ou o que for, é a mesma, independente do valor do aparelho, né? O que eu quero dizer assim, a minha realidade aqui, que eu quero mostrar assim, que sobre a questão de ganhar muito dinheiro, realmente não tem como, né? Porque devido aos aparelhos, mas aí também, aí a culpa é aquilo que eu falei pra vocês no início, né? É minha mesmo, porque foi isso aqui que eu escolhi pra trabalhar e tô nisso aqui há muito tempo e aí às vezes pode acontecer de entrar algum outro aparelho mais caro, que dá pra gente cobrar melhor, claro, aparece sim, aparece uma fonte, aparece um módulo, aparece
uma máquina de solda, aparece uma TV de LED, aparece outros aparelhos, né? Aí nesses outros aí aqui dá pra ganhar mais alguma coisinha. Mas só em negócio de caixinha de som, TV de tubo, as coisas assim, realmente não dá pra ganhar nada não. Só que tem que aplicar a mesma regra pra esse aqui de que não pode cobrar muito. Pro outro também tem que ser a mesma regra também, né? E aí a gente também não pode ficar também só em aparelho pra ganhar pouco, né? Tem que ter os aparelhos também que ganham mais, que é pra poder compensar a gente e no final do mês ter com que pagar as contas, senão não vai ter, né? Na verdade, galera, então essa é a minha realidade aqui, eu queria só mostrar, falar pra vocês aí sobre isso. E é isso, aí agora sim eu vou finalizar por aqui, beleza? Então, defeito da imagem, aquele capacitor lá, como eu já mostrei vários vídeos aí pra vocês anteriormente, né? Que eu sempre fiz vídeo dessas TV, capacitor lá dos 180 volts. O áudio baixo, aquele capacitor que fica em série lá, fica bem na saída de áudio, né? Fica em série com o alto-falante. Pronto, trocou esses dois componentes aí. Troquei o outro da fonte, né? Da fonte secundária. E dei uma revisada, como eu falei pra vocês, né? Dei uma limpada, tirei a poeira e tal. E dei uma revisada em algum outro componente que tivesse precisando trocar, ou alguma solda fria, alguma coisa. E tá aí a TV funcionando com voz e imagem perfeita, né? Aí agora quem que vai adivinhar, saber se essa peça aqui tá ruim, que é pra colocar agora ou depois, eu não sei quando, não tem como. Aí eu vou entregar e contar com a sorte pra que aguente, pra sair da garantia, né? Agora se tivesse alguma coisa ali, que não, isso aqui, né? Aí eu já ia ficar com medo, suspeito, não, que pode não aguentar. Eu ia dizer pro cliente, tem um outro probleminha aqui e tal, tá sujeito a não, né? Aí ele poderia dizer, não faz, ou então vamos ver no que dá e tal, né? Mas não, aqui não pode ficar melhor do que isso, que é como eu falei pra vocês, porque pelos testes feitos aqui, não tem como eu sair trocando tudo aí, nem nada. Entendeu? Então é isso aí. Agora sim, pessoal, valeu, até o próximo vídeo. Deixa seu comentário aí, sua opinião, o que você tem pra dizer sobre o que eu falei. Entendeu? Show de bola.